chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Emmanuel intitula o seu comentário: Vê como vives. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, que são as nossas ações no campo da espiritualidade. Quando nós pensamos naquilo que nós fazemos para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento espiritual, normalmente a primeira coisa que vem à nossa mente são as ações que a gente faz no campo da religiosidade. A presença à missa, a ida ao centro espírita, a tarefa na comunidade evangélica, a atividade na igreja budista, no culto afro-brasileiro. Ou seja, a gente pensa nessas atividades e nada de errado com isso, isso também faz parte. Aliás, são contribuições sempre importantes, todas as religiões têm a sua contribuição valorosa e importante para o nosso crescimento espiritual. Só que nós devemos nos lembrar que as ações no campo da espiritualidade não são aquelas que se restringem às ações do culto. Isso é importante, novamente, tem seu papel. Mas o problema, quando nós restringimos, quando nós delimitamos a nossa ação no campo da espiritualidade somente a esses ambientes religiosos, às vezes a gente acha que, primeiro, que a nossa participação ela é limitada, que muitas vezes nós estamos ali como ouvintes, participando, é aquele momento, assiste a palestra, toma o passe, ouve a missa, participa do culto e terminou aquilo, cumprimos o nosso papel. As responsabilidades maiores no campo da ética, da boa postura, da boa conduta, são dos sacerdotes, dos médiuns, dos presidentes de casa espírita, dos pastores, né? E isso é um grande equívoco, porque não é porque uma pessoa ela tem uma função mais importante dentro do culto que isso desobriga as outras de também terem o seu compromisso com a espiritualidade. Mas o maior problema não é nem esse. O maior problema é que quando nós pensamos assim, nós acabamos esquecendo de que todas as ações humanas são campos de crescimento e de ações espirituais. Saulo, como assim? Todas as ações? Todas as ações. Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina. A tarefa de redenção, de salvação, de esclarecimento da criatura humana feita pelo Cristo não se restringiu aos ambientes religiosos. Ele falava na sinagoga, orientava no templo, mas também na rua, no ambiente festivo, na casa dos amigos, no trabalho, na carpintaria. Todo mundo era o templo e a oficina do Cristo. Para nós, o que isso significa? Que todas as nossas ações são campos de trabalho espiritual. Se nós estamos desempenhando qualquer ação no campo da profissão, da atividade profissional, no campo dos nossos relacionamentos, no campo do cuidado conosco mesmo, esse campo de ação é também um campo de ação espiritual. Eu sei que às vezes é difícil a gente pensar e reconhecer dessa forma, porque num primeiro estágio é natural que a gente pense, como eu falei, que a ação espiritual é aquela que a gente realiza ou no contexto religioso ou quando a gente está realizando alguma atividade social. E isso é compreensível. É um entendimento que ele é o primeiro passo, mas o cristianismo, a proposta do Evangelho, nos convida a um entendimento mais profundo e a esse reconhecimento de que todas as nossas ações são campos de trabalho espiritual. O empreendedor, o profissional autônomo, está no campo do trabalho espiritual, porque ali ele vai lidar com a disciplina, com o desenvolvimento de visão, lidar com as emoções, com a ansiedade, com, às vezes, o receio, vai aprender a lidar com risco, com informações. Os pais e as mães que estão no cuidado ali da criança, do filho, estão no trabalho espiritual.
ajudando uma alma a florescer, a se desenvolver. O comerciante está no campo do trabalho espiritual, porque ele está transacionando mercadorias, está no campo da fraternidade, no sentido de possibilitar interações entre as criaturas. A pessoa que trabalha numa empresa de tecnologia está no campo de trabalho espiritual, porque ali ela está contribuindo para a comunicação, para a união, para a aproximação das pessoas. Esse entendimento mais amplo nos faz reconhecer na vida, em qualquer campo de ação, uma oportunidade de trabalho espiritual. E quando nós reconhecemos essa oportunidade, aquelas ações que parecem às vezes singelas, simplórias, sem muita relevância, adquirem uma outra conotação, porque é exatamente nessas ações que nós vamos conquistando os valores imortais do espírito. Nas atividades que nós realizamos no campo profissional, no nosso ambiente doméstico, nas nossas relações afetivas, no cuidado para conosco mesmo, cuidado do corpo, da higiene, da saúde mental, o cuidado com a nutrição, nós estamos também no campo de trabalho espiritual. E ao aproveitarmos todas essas oportunidades, nós aumentamos as nossas chances e possibilidades de crescermos espiritualmente. Por isso que é importante desenvolver essa visão e essa compreensão mais ampla, a fim de que nós não percamos nenhuma oportunidade que a vida nos oferece de crescer espiritualmente. E essas oportunidades estão a todo instante na nossa frente, nas ações que nós estamos realizando, bastando apenas que nós tenhamos o necessário discernimento e visão para identificá-las. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13, e nos diz: Chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Emmanuel intitula o seu comentário Vê como vives. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes
E não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que, por algum tempo, te forem confiados no mundo. Uma bela página de Emmanuel nos convidando ao desenvolvimento dessa visão, dessa perspectiva mais ampla acerca das nossas ações, dos nossos negócios no mundo. E o desafio para hoje não poderia ser outro que escolhermos um campo de ação, qualquer um. Não importa se hoje você está em casa, se hoje você tem trabalho, se você está numa atividade social, numa atividade de entretenimento com os amigos, não importa. Escolha aquele campo de ação em que você estará no dia de hoje e procure identificar nesse campo de ação as ações espirituais que te compete realizar. Porque quando nós identificamos essas ações, nós estamos aproveitando a oportunidade que a vida nos confere de crescer, progredir e prosperar espiritualmente. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.